Eu acho que quando você começa uma carteira pautada em dividendos, cara, você tem um motivo violento para continuar, que é saber que você vai receber um dinheiro todo mês ou trimestralmente. Porque assim, a pergunta que a gente sempre faz é por que que uma pessoa deixa o dinheiro na poupança por um ano, que é putz, é uma enormidade no Brasil, mas não consegue deixar um ano parado numa ação recebendo dividendo? O vídeo a seguir não se trata de recomendação de compra ou venda de ativos. Nosso conteúdo tem caráter educativo e informativo. Queremos fomentar o debate sobre investimentos e aumentar o número de investidores no Brasil. Eu acho que o mais complicado é essa questão psicológica mesmo. Porque tem Totalmente. várias estratégias vencedoras no mercado. Inclusive, eu gosto muito do acrônimo de vocês de escolha das ações. Eu sempre comento que o Thiago ele foi genial ao criar a Arca. Ou seja, ele batizou a metodologia de investimento que um monte de gente usa muito antes de ele nascer. Né? Aí vocês têm o método BEST, por exemplo, que são vários setores que eu sempre gostei, mas eu nunca pensei, nossa, eu vou criar um acrônimo aqui perfeito para resumir isso. E aí quando eu vi o BEST, eu falei, meu Deus, os miseráveis são um gênio. A gente vai falar do que é esse BEST aqui ao longo do episódio, porque são realmente setores muito bons que a gente tem na economia. E eu nunca fui o cara do 100% em ações, né? Não por conta só da reserva, mas porque eu gosto de ter exposição a outros setores. Mas na minha parte de ações, eu faço algo muito parecido com o que vocês fazem no final das contas. Eu acho que a principal dificuldade para o pessoal replicar o que vocês fazem, o que a gente faz aqui no Grupo Primo, ou outras pessoas que conseguiram uma multiplicação de capital ao longo do tempo via mercado financeiro, é esperar o tempo passar. Eu estava comentando, até no episódio que eu gravei hoje com o pessoal do Primocast, que teve um fundo de investimento que veio aqui, que era o pessoal da Guepardo, que está dentro do nosso fundo Arca. Eles são fundo de ação. E de 2001 a 2022, quando eles vieram, no espaço de 21 anos, eles tinham multiplicado o capital por 70 vezes. Ou seja, se alguém em 2001 desse 100 mil reais na mão dos caras, teria hoje 7 milhões de reais. Só que enquanto o fundo foi altamente vencedor, o cotista do fundo não foi. Ele perdeu na média menos 2% ao ano. E isso não é surpresa, porque você tem casos também lá fora, do Peter Lynch, que foi um gestor altamente vencedor também. Você dava 100 mil dólares para o Peter Lynch, 13 anos depois ele te devolvia 2,8 milhões. Então ele ganhou dinheiro pra caramba, quase 30% na média ao ano. O pessoal da Guepardo ganhou uns 20%, só que o cotista do fundo Peter Lynch também perdia dinheiro. Perfeito. Então como é que vocês fazem? Hoje em dia vocês estão experientes, mas como é que Porque vocês fizeram? antes, né? Saíam antes. Eles compravam na alta e vendiam na baixa. O cara pensar, eu não vou escolher ações porque eu sei que eu vou errar. Eu vou comprar na alta e vender na baixa. Então eu vou escolher um fundo. cara. E faz a mesma coisa. Como é que vocês fizeram ao longo da jornada para se blindar do ponto de vista psicológico? Porque é muito fácil na teoria falar, ó, quando tiver o caos é hora de comprar. Mas quando tá o caos a gente sempre pensa, mas esse caos é diferente, agora o mundo acabou. Exato, é verdade. Errando, né? Basicamente, Eu errando e acho que aprendendo. tomando na cabeça, acho que isso é o principal. E eu gosto muito de olhar para investidores vencedores. Eu sempre fiz isso ao longo da minha vida. Acho que foi assim até que eu cheguei no Barsi. E depois, convivendo no dia a dia com o Barsi, a gente vê esse comportamento na prática, como que ele funciona. Mas são investidores, na maior parte das vezes, e aí posso falar vários, um Luiz Alves, um Parisotto, Silvio Tini, tem tantos aí, Juca Abdala, etc. E é uma turma que tem um patrimônio significativo construído em bolsa de valores. Hoje tem ações, participações relevantes em várias empresas, e eles têm um comportamento muito parecido com o do controlador. Que, assim, se a gente for olhar, vamos pegar o momento atual que a gente está vivendo, né? O Barsi sempre fala isso, que ele tentou replicar o comportamento do dono, sendo um pequeno dono nas empresas. O que as empresas estão fazendo hoje? Você tem várias empresas que estão com investimentos monstruosos. Pega a Suzano, está fazendo um projeto no Centro-Oeste de 16 bilhões de reais, é o maior investimento privado do Brasil. Você pega várias empresas que estão com programa de recompras de ações abertos. Itaú, Vibra, Cosan, me ajuda aí, JBS, Itaúsa tava também. Vale, Itaúsa, Suzano encerrou, etc. Várias transações acontecendo no mercado. A gente teve a tentativa de compra do fundo Mubadala do Burger King, teve Cosan comprando Vale, BR Malls e Allianz BR Sonai. Malls, Itaú teve comprou Avenue. Avenue, e verdade. tal. Mas eu digo até de bolsa, né? Teve Fleury Pardini. Verdade. Então,
você tem, além disso, Redditor, Sul-América. A gente vai Redditor, lembrar. Sul-América, mas é um monte de coisa É, um que tá monte. acontecendo. Muito, tem Muito. Você tem controladores aumentando participação nas empresas que eles têm, e você tem acionistas relevantes aumentando participação. A Dynamo recentemente na Vibra, o Molina na Marfrig, tem um monte. Assim. Então, por que eu estou dizendo tudo isso para dizer por que você, pequeno investidor, deveria olhar ao seu redor e replicar o comportamento dessa maioria que muitas vezes não sabe o que está fazendo, ao invés de replicar de quem realmente entende, né? Então, eu acho que tudo se resume a isso. É verdade. Eu acredito que, respondendo sua pergunta a respeito do comportamento, né? Eu acho que quando você começa uma carteira pautada em dividendos, cara, você tem um motivo violento para continuar, que é saber que você vai receber um dinheiro todo mês ou trimestralmente. Porque assim, a pergunta que a gente sempre faz é por que uma pessoa deixa o dinheiro na poupança por um ano, que é uma enormidade no Brasil, mas não consegue deixar um ano parado numa ação recebendo dividendo? O dividendo, ele ajuda você a criar o comportamento adequado na Bolsa de Valores. O ideal fosse, a gente acredita que fosse que as empresas pagassem mensalmente. Você tem os fundos imobiliários que embora a gente não invista, a gente acha que eu acho que é legal, quem investe não tem problema. Mas assim, o dividendo ele acaba ajudando a enraizar esse comportamento que a gente sempre fala. Você ser investidor, eu sempre comparo como um halterofilista, o cara que vai todo santo dia na academia. Mas hoje eu não tô com vontade de ir na academia. Não, mas você vai porque, cara, você tem um propósito muito maior. O investimento é a mesma coisa. O cara que é investidor, ele precisa continuar. Mês a mês, pegar uma parte do salário e comprar, ir lá, pegar o dividendo e recomprar, e fazer isso numa constância. O dividendo talvez seja a arma, psicologicamente falando, né, que faz com que essa pessoa navegue de uma forma tranquila no mercado. Porque o mercado é maluco, né? Semana passada você tinha, por exemplo, um Banco do Brasil valendo R$46, você abre hoje, está 35. A gente está falando de 2 semanas, uma queda vertiginosa numa empresa que, demonstra bons resultados e tal. E a agência tá igual. A agência tá igual. É isso. Então você tem que usar o mercado a seu favor, como seu aliado. Se o mercado tá... porque as pessoas, na maioria das vezes, acabam sendo reféns do mercado. E deveria ser o contrário. Quando o mercado desaba, ele está te dando oportunidade de aumentar suas participações a um custo muito mais baixo. Você pode comprar um dividendo barato nessa hora, uma participação barata, e é justamente a hora que a maioria se apavora. Então você tem muito mais ação sendo ofertada do que a demanda. E é aí que o preço desaba. Né? Bom, para tudo a gente tem uma sigla aqui, né? É o famoso PDP. É o que são as características que você precisa ter para ser um vencedor nessa estratégia. Primeiro, prioridade. Segundo, disciplina. Terceiro, paciência. Né? São características que não necessariamente você nasceu com elas. Não tem nenhuma das três, geralmente. Mas são características treináveis. Sim. Você aprende a se tornar assim, né? E descobre que se você tiver essas características, você chega mais longe, né? Então, é tudo uma questão de prioridade. Muita gente não tem prioridade, às vezes tá olhando para um foco, depois de repente muda, e aí, não, quero isso, quero aquilo. Se colocasse foco, ia ficar FDP aí. FDP, aí não dá. Não fica uma boa sigla. PDP. Aí ficamos no PDP mesmo. Fica no PDP que é melhor. Bom, mas enquanto você falava, inclusive, Felipe, eu citei o Itaú, porque eu acho que o Itaú aproveita muito bem momentos de crise. Se volta lá atrás, em 2008, né, comprou o Unibanco. Aí você vai para 2016, quando tava aquele cenário nebuloso ainda, saindo de impeachment, um governo impopular, comprou parte da XP. Aí agora, né, que a gente tá num cenário também, que não é um cenário de céu de brigadeiro, muito longe disso, eles foram lá e compraram uma corretora no exterior, que é a Avenue, aproveitando essa tendência de que tá cada vez mais fácil internacionalizar o capital. Então, eles não estão comprando quando a bolsa está no topo. Ao contrário, né, eles estão aproveitando momentos de mercado onde as pessoas estão mais pessimistas para comprar. Muito obrigado por assistir até aqui. Estes são alguns vídeos que vão potencializar seus investimentos.